Olá, tudo bem? Eu tô, eu tô, eu tô gravando e vou começar a gravar esse vídeo agora. E ó, aqui ó, para ver que eu não tô com falácia. Aqui, ó. Eu tô ouvindo esse irmão Alírio, aqui ó. Eu tô ouvindo ele aqui, ó. Tá vendo? Ao vivo, ouvindo ele aqui, ouvindo ele e vou começar a gravar o vídeo agora. Ouvindo aqui, ó. Tá aqui, ó. Bluetooth. Dá gosto de você ouvir o Evangelho Eterno. O Evangelho Eterno é outro nível. O Evangelho Eterno você não é um tesouro que estava escondido. É o que ele fala, é um tesouro que estava escondido, mas o Evangelho Eterno está começando a dar fruto. O Evangelho Eterno é Deus em nós, é paz, é harmonia, é saúde, é felicidade, é esperança, é fé. Essa é a verdadeira fé, é o Evangelho Eterno. É o cumprimento de tudo, de toda a Bíblia, dos 66 livros em nossa vida. Evangelho eterno, Deus em nós. Jesus de Nazaré pregou o evangelho para os judeus, ficou antes da cruz. Paulo pregou o evangelho para os gentios, a graça, antes do juízo do ano 70. Ano 70 foi estabelecido o evangelho eterno, que é Deus em nós. Jesus de Nazaré, aquele véu não alcançou. João, Pedro, Tiago não alcançou. Paulo, Priscila, Áquila, Apolo, Timóteo, Tito não alcançaram. Não, eu não sei esses, porque eu não sei o ano que eles se foram. Mas Paulo não alcançou. Paulo não foi. Pedro não alcançou. Você entendeu como que é? Então, graças a Deus, agora tem um lugar para me ouvir o Evangelho Eterno. Graças a Deus. Porque eu não ouço mais ninguém. Não dá para ouvir mais, porque por mais admiração que eu tenho, por mais reconhecimento que eu tenho a respeito da graça, mas o entendimento agora, ele avançou, ele tem que avançar, não pode ficar parado. Tem que parar, tem que desfrutar desse tesouro descoberto que está sendo descoberto. Desse entendimento que está sendo descoberto. Vamos desfrutar disso. Não desprezar os nossos irmãos, não, de forma alguma. Porque no espírito nós somos todos irmãos, mas a mente carnal tem que avançar no conhecimento. Então, o tema desse vídeo: por que no Evangelho Eterno não tem espaço para pastor, bispo, padres ou dons? Por que no Evangelho Eterno não tem espaço para pastor, bispo, padres ou dons? Por que isso? Hã? Vamos lá, eu te convido a ler Efésios capítulo 4, versículo 10 em diante. Estou utilizando o texto da NVI. NVI. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui no microfone para ver se você consegue ouvir. Tá bem baixinho. Tá bem baixinho, não consegue, não. Mas eu tô aqui. Aí. A resposta que eu tanto pedia, que você pode ver que tem vídeo aí. Você conhece alguém, algum lugar onde está falando ou pregando, anunciando o Evangelho Eterno? Ninguém sabia. Nos coloca assim, fulano de tal fala, mas ele fala da graça. Ele dá uma pincelada do Evangelho Eterno, mas fala da graça. Ué, tá estagnado lá. Não. Esse que eu te mostrei agora, esse não. Esse começou agora, entendeu o Evangelho Eterno e ele começou a passar o entendimento agora. E da agora para frente, isso vai virar um rolo compressor. Isso vai atropelar tudo que é atraso de entendimento bíblico. E olha quem está atrás aqui, ó, o olhão da águia, que eu coloquei de propósito aí de fundo, ó. Aí, ó, a águia, ó, aqui, ó lá, ó a bichona olhando, ó. Olhando e falando, ó. Tô de olho no senhor, tô de olho em vocês. É assim que é. Então vamos ler aqui por que não existe mais espaço para esses pastor, bispo, padre e dom nenhum. Não tem mais espaço para ministro de evangelho, não tem mais ministro para predestinado de evangelho, não tem mais nada, isso acabou. O Evangelho Eterno pôs fim a tudo isso. Pôs fim a tudo isso. Vamos lá. No texto da NVI está assim. Eu vou ler na NVI,
só porque eu quero ler, eu preciso para ler Apocalipse 21, 2 e 3, o melhor texto é a NVI. Mas se eu achar alguma coisa que está meio fora, eu vou lá no Códice Sinaítico ou na NAA e a gente coloca os pingos nos is. No versículo 10 de Efésios 10, está assim: acaso aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. 11. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então foi dado esses dons, foi dado dons e foi dado títulos aqui. Aqui foi dado títulos e dons. 1 Coríntios 12 fala muito de 12 até o 14 fala isso. Então aqui foi dado títulos aos que estavam espalhando o evangelho da graça. Estava espalhando o evangelho da graça. Então, só aqui, o nosso entendimento, só aqui já é o suficiente para falar que não existe mais esses títulos. Mas vamos dar aquele checkmate com o evangelho eterno. Evangelho eterno. Por que não existe mais títulos? Então veja. Então aqui eles usam, a religião usa, a teologia usa, para dizer, não, existem pastores, tal. Por que existem? Porque Jesus deu dons, quando Jesus subiu, deu esses títulos de pastor, de bispo, de evangelista, de reverendo. Mas é engraçado que reverendo não está aqui. Ainda mais o reverendo cuscuz. Você vê, não tem de reverendo, não tem. Então aí aparece o apóstolo do chapelão, o bispo morcegão, o Silas Malacheia, e só eles que desfrutam disso. As formiguinhas ficam só levando dinheirinho para eles. Então veja, eles usam isso daqui, fala, tá vendo? Isso daqui, nós somos pastores porque Jesus deu título. Sim, cara pálida, foi dado isso aqui antes do ano 70. Foi dado isso aqui há quase 2000 anos. Por que foi dado isso? Para o aperfeiçoamento dos irmãos que estavam pregando e os que estavam aceitando o Cristo ressuscitado, a graça de Deus. Por isso que eles tinham os títulos para disseminar, para espalhar o evangelho, as boas novas, as boas notícias do reino que estava por vir e que veio, que foi estabelecido no espírito dos homens no ano 70 DC. Então, até o ano 70 DC, correto? Esses títulos tiveram, sim, uma função. 12. Com o fim, então, foi dado, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Aí eu te pergunto, é fácil você saber, Jesus não disse aos judeus, você conhece a árvore pelos frutos? O que você tem, que você vê por aí? Eles falam de Cristo ou eles anunciam Moisés? Não, onde eu vou eles falam de Cristo. Mas tem dízimo? Tem, Moisés. Batismo nas águas, lei da purificação? Moisés. Comer pão e beber suco, a representação? Lucas 22, Páscoa. Judeu. Apresentar criança? Judeu. Você entendeu? Como que é o negócio? Assim é. Então, o que tem por aí não é apresentar Cristo ressuscitado. O que tem por aí é apresentar Moisés. Então aqui, eles naqueles dias, eles tinham... Deixa eu fechar aqui que acabou o ensino do nosso irmão aqui. Deixa eu fechar, pronto. Então, naqueles dias, era para preparar os irmãos para serem edificados no conhecimento do Cristo ressuscitado. Por isso que eles tinham esses títulos, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Então, esses professores, esses instrutores, era para preparar os gentilzinhos ou os judeus, os que se convertiam, que deixavam a Moisés e vinham para o Cristo ressuscitado. Então eles eram ensinados, eles eram admoestados para pregarem o Cristo ressuscitado. Por que precisava ser pregado o Cristo ressuscitado? Porque o juízo estava já vindo, já estava próximo. Então era para isso daí. Até que todos, no versículo 3, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Vai lendo versículo por versículo e você vai vendo que era para preparar os irmãos. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro
pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Isso aí está no dia a dia, é o que tem por aí. Essas denominações só tem isso daí, só tem engano. Por que elas fazem isso? Porque nelas está o espírito do engano, o espírito da operação do erro, por não darem crédito principalmente ao juízo ocorrido no ano 70, ocorrido, então eles ficam batendo cabeça. 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então aqui eu li Efésios 4, do 10 ao 16, falando que foi dado títulos aos homens para o aperfeiçoamento da igreja de Cristo, dos irmãos que se reuniam como igreja, porque naqueles dias sim, precisava se reunir como igreja, porque era nessa reunião que havia ali os apóstolos, os pastores, os bispos, os professores, os mestres, para ensinar a respeito de Cristo, a respeito do ressuscitado. Então havia sim, entendemos isso. Aí você vai para 1 Coríntios 13, do 8 ao 10. O tema é: por que no Evangelho Eterno não tem espaço para pastor, bispo, padres ou dons? Em 1 Coríntios capítulo 13, versículo do 8 ao 10, Paulo diz assim: o amor nunca perece, ou seja, perecer é morrer. O amor nunca morre, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Deixa eu ler isso aqui na Bíblia Viva para você ver que fica mais, esse versículo 8 fica mais bem explicado. Todos os dons e poderes especiais que vêm de Deus terminarão um dia. Aqui está falando todos os dons e poderes especiais que vêm de Deus terminarão um dia. Isso foi antes do ano 70, há quase 2000 anos. Porém, o amor continuará para sempre. Algum dia a profecia, o falar em línguas desconhecidas, idiomas, e a sabedoria especial, os dons desaparecerão. Deixa eu voltar aqui na Bíblia, na NVI, que eu quero continuar aqui. 9. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Então eu li Efésios capítulo 4, versículo 10, 11, no 11 principalmente, que fala que ele deu títulos aos homens, de pastor, de bispo, de mestre, para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo, correto? Para entender e para conhecer Cristo. E foi dado também, se você voltar lá em Efésios capítulo 4, lá no versículo 7, fala sobre, aqui ó, e cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Então foi dado dons e foi dado títulos, correto? Correto. Os títulos foi para preparar o corpo, para preparar o entendimento das pessoas, porque o juízo estava próximo, e os dons, para que foi dado dons? Para que os gentios viesse também conhecer das maravilhas que os judeus experimentaram quando Jesus de Nazaré, ou Yeshua, esteve durante 33 anos, principalmente nos últimos 3 anos, ele esteve fazendo o quê? Milagres, prodígios e maravilhas pelo poder de Deus. Aí, você lê Joel 2, lá no finalzinho, disse o profeta, nos últimos dias Deus diz que derramará do Espírito sobre todos. Aí vem Atos 2, do versículo 14 em diante, Pedro explica, porque estavam falando que ele estava falando em outros idiomas e falando aqueles negócios, porque eles estavam embriagados. Pedro falou, não, isso está escrito lá em Joel, que nos últimos dias ele derramaria dos dons dele sobre as pessoas. Então, nos últimos dias, aí foi dado dons aos homens daquela época, para que eles viessem experimentar como era grandioso os dons de Deus. E aí, o mesmo que aconteceu com Jesus de Nazaré, aconteceu com os discípulos
quando eles recebiam os dons. Eles curavam, eles profetizavam, eles falavam outros idiomas. Você consegue entender como que era maravilhoso isso aí? Mas isso teve um fim. O evangelho eterno deu fim, colocou o fim a isso. Se você não entender o evangelho eterno, você não vai conseguir colocar fim, você vai ficar sendo iludido por essas chamadas igrejas que eles dizem que têm dons, que eles têm dons, poderes especiais. Olha, eu fazia isso em nome de Jesus, eu fazia essas coisas, essas lambanças. Em nome de Jesus, sou, em nome de Jesus, manifesta. E vinha, o espírito do engano manifesta ali, é o espírito do engano. Leia 1 Reis, capítulo 22, lá para você ver, o espírito de engano. Veja que Saul foi na moita, às escondidas, consultar lá o espírito de Samuel. Aí apareceu lá um espírito, lá numa cartomante, lá numa dessas coisas aí. Aí começou a falar que era o espírito de Samuel. Por que que apareceu? O espírito de engano. Porque Deus, lá no Velho Testamento, ele proibiu as pessoas a se consultarem com cartomante, com necromancia, com adivinhos, foi tudo proibido. Aí Saul, que era um desobediente, um caído, tinha feito o quê? Foi consultar uma dessas necromantes, dessas adivinhadoras aí. Aí veio o espírito de engano. Então, quer dizer, aí eles ficam por aí, achando que em nome de Jesus eles estão fazendo, olha, eu faço milagre aqui, faço milagre acolá, e faz, não, espírito de engano. Por quê? Não existe dons. A prova está aí no Emílio Ribas, a prova está no Hospital do Câncer, a prova está aí na Caracolândia, a prova está no seu vizinho. Às vezes você tem um vizinho que tem um tumor, que é canceroso, que tem uma deficiência visual, que está numa cadeira, uma criança que nasce toda tortinha, toda com problema. E eles oram e jejuam, e eles visitam, e eles comem bolo daquela pessoa, e comem pão, e vamos fazer uma corrente de oração, e vamos fazer uma campanha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e não resolve bulufas. Aí muitos se voltam, se viram, eu quero saber desse Deus, nada. Que existe milagre, nada, isso é tudo conversa fiada. E as pessoas ficam aí. Porque eles não entenderam que foi o fim, o evangelho eterno botou fim nisso daí. Ah, então quer dizer que não pode acontecer? Claro, mas agora acontece coisas verdadeiras. Como que acontece? Creia no evangelho eterno, viva o evangelho eterno e espere acontecer. É assim que é. Se tiver que acontecer, acontecerá pelo evangelho eterno. Assim que é. Então, quando ele estava falando aqui que, em parte, Paulo profetizava, em parte ele falava outros idiomas, em parte eles tinham alguns dons, em parte somente. Mas quando o que era perfeito viesse, então o que era em parte ou incompleto iria ser aniquilado, iria ter fim. E o porquê que o evangelho eterno, ele colocou fim aos títulos e aos dons? Por que que você que é um religioso, você reconhece o seu líder como um pastor, um bispo, é problema seu, eu estou andando porque que você reconhece. Mas eu, graças a Deus, tendo esse conhecimento, eu não reconheço, para mim é um monte, uma cambada de mentiroso. E meu nome é Cláudio Mendes, eu tenho 1,80 m, 105, 110 kg. Coloca meu nome na boca do sapo, no Vale do Sal, debaixo do seu calcanhar, lá no Voodoo. Leva para a África, coloca meu nome lá no Voodoo. Eu já fiz esse desafio aí, tem mais de ano aí, tô até agora, tô inteiro. Cada dia parece que eu tô ficando mais gordo, mais pançudo, e não acontece nada. E não vai acontecer mesmo. Porque tudo que tem é mentira, tudo que tem é engano. Esses ditos pastor, bispo, que diz que tem cheio de poder, cheio de unção, isso não tem nada. O que eles têm muito é ganância, o que eles têm muito é avareza. É o que eles têm. Ué, faz o teste comigo, ué. Eu tô aqui na sua frente, faço o teste. Vê se você tem algum dom. Você entendeu? Então, o evangelho eterno, para essa quadrilha, não interessa. Para esses exploradores da fé das pessoas, não interessa. O governo tinha que ter um ministério, já que esse governo tem 70 ministérios, devia ter um ministério separado, um ministério religioso. Fala assim, não, eu quero chamar aqui, que eu quero... E me convidar eu e agora o irmãozinho Alípio aí, o bicho agora, o couro vai estralar, o chicote vai estralar. Pelo menos achei um aí que
que tá aí agora, a todo vapor, e mais pessoas que quiser gravar vídeo aí, eu até faço tutorial aqui, como que eu uso o OBS, como que eu coloco esses textos aqui, eu faço aí, eu mostro aí. Vamos falar do Evangelho Eterno. Então, o Evangelho Eterno, para a religião, de forma nenhuma. Se a graça pregada por Paulo, eles já não se interessam muito, você acha que eles vão querer saber de Evangelho Eterno? Para eles perderem o título que eles se autodeclaram? Eles vão perder os salários poupudos, a vida abastada que eles têm? Eles querem saber de Evangelho Eterno? Claro que não. Porque o Evangelho Eterno é a pedra. Essa é a pedra de esquina que amassou tudo. Acabou tudo. Amassou todos os títulos e dons dos homens. Foi dado aos homens por um período. E já vai fazer 2000 anos que acabaram os títulos e os dons. O Evangelho Eterno fez isso. Por quê? Se por essa profecia, bom, eu creio no que está escrito na Bíblia. Se você não crê, é problema seu, entendeu? Se o seu professor de teologia, se o seu dito pastor bíblico, se ele não acredita na Bíblia, o problema é dele. Ó, Jeremias 31:31. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Deixa eu só pegar esse coisa, se você estiver assistindo, você colocou no comentário, não, que a graça foi a nova aliança para os gentios. Mentira. Gentil não recebeu aliança nenhuma. Gentil é o povo da fé, gentil é o povo que vive por fé, não tem negócio de aliança. Na aliança, lá no Egito, quando foi passado o sangue do cordeiro nos batentes, a primeira aliança, que foi com os israelitas, aqui é da tribo de Judá e de Israel, e depois o sangue que verteu da cruz foi a nova aliança, o sangue derramado novamente para Israel e Judá. A primeira parte, que ela findou mesmo no ano 70, quando derrubou o símbolo maior da lei, que foi o templo. Ali foi o selo, foi o carimbo da nova aliança. Com quem? Com Israel e Judá. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Isso era uma profecia. Estavam chegando os dias. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. 33. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel. Tá vendo aqui, ó? Depois daqueles dias, depois do juízo do ano 70. Declara o Senhor: porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão meu povo. Pronto, aqui é o checkmate, ó. Aqui, ó. Isso daqui chama-se Evangelho Eterno. Isso daqui é a pedra que esmagou dons e títulos. Acabou no ano 70. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo: conheço o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Aqui foi o cumprimento do Evangelho Eterno. Aqui foi o fim dos títulos e dos dons. Foi isso aqui. Porque se o Evangelho Eterno é Deus e nós, para que precisa de alguém ter título para ser superior a outrem? Não, eu vou lá porque o meu mestre é o pastor cuscuz com farinha de mandioca. A minha mestra, a minha guia é a missionária alface com molho azedo. Quem falou isso para você? Você segue esses falsos líderes porque você é cego, você é ignorante, você não sabe nada de Bíblia. Porque você é um escravo. Você é escravo, você é um preguiçoso, você tem preguiça de ler, você tem preguiça de... E outra, você é incrédulo, você mostra que você é incrédulo. Você assiste um vídeo igual esse aqui, você fala, não, esse cara, ele é isso, ele é aquilo, ele é aquilo outro. Porque você é incrédulo, você não acredita. Eu mostrando na Bíblia para você, e aqui falou, depois daqueles dias, ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão. Ué, se está escrito isso aqui... Então, para que depois do juízo batido lá no ano 70, precisa mais alguém? Ah, estou pregando o evangelho, sou o ministro do evangelho da graça, sou o reverendo cuscuz do evangelho da circuncisão. Ué, e faz o que com isso aqui então? Faz o que com isso aqui?
Isso aqui é o evangelho eterno. Aí por isso que, vamos para Apocalipse 21, 2 e 3, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. 3, olha aqui, o cumprimento. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos e o secretário irá. Não, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Deixa eu ver isso aqui na Bíblia hebraica, no Novo Testamento judaico. Novo Testamento judaico. E ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: eis que Shechinah, de Elohim, está nos homens. Então, Shechinah significa templo de Deus, do Criador, está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo. E Elohim mesmo estará com eles. E aí? O evangelho eterno é isso. E o evangelho eterno colocou o fim nos títulos e nos dons. E foi feito isso daqui, deixa eu voltar lá na NVI, esse título aqui, e foi feito isso quando o perfeito, que era o Cristo ressuscitado, mas que na verdade ele é o Senhor. Ele é tudo. Deixa eu mostrar para você aqui, quer ver? Aqui, ó, uma irmãzinha colocou: então quer dizer que Cristo é o Criador? Claro que é. O Cristo claro que é. Pelos profetas falou o Espírito. Pela manifestação de Filho, falou como Filho. Por Paulo, falou o Espírito da graça. Mas, veja aqui. Veja. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. Quem estava sentado no trono era quem? Era um Deus diferente de Cristo. Você acha? Estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Aí no 6, disse-me ainda: está feito. Quem é que disse que estava feito? Mesmo aqui foi o que estava sentado no trono. E o que estava sentado no trono disse: está feito. E o que estava feito, ele falou: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Quem era o alfa e o ômega? Quem era? Foi Jesus, Yeshua e Yahshua. Foi ele que fez tudo. Tudo foi feito por ele, para ele. Então o Cristo ressuscitado, ele é Elohim. Até João disse, lá no livro de 1 João 5:20, ele disse que eles estavam no verdadeiro, e o verdadeiro era Jesus. Yeshua. Então, o evangelho eterno, meu irmão e minha irmã, ele foi uma pedra, como uma pedra gigantesca, que embaixo ali estava títulos, status, religiosidade, dons, sabedoria, profecias, conhecimentos, e aquela pedra chamada Evangelho Eterno foi colocada em cima e acabou. Por quê? Porque o Evangelho Eterno é Deus em nós. E se Deus está em nós, no nosso espírito, e você acredita nisso, você vive isso, então na sua mente, quem estará dominando a sua mente, a sua direção, será aquele que você coloca a sua fé, será aquele que você confia. Ele será o seu guia. Ele é que te conduzirá. Ele é que te levará para onde ele bem quiser. E ele vai querer levar você para onde? Para o caminho da paz, da harmonia, do amor e da justiça. Não chame ninguém de pastor, de bispo, não faça isso. Você que já entendeu, não chame ninguém de título. Fale para ele: você é meu irmão no espírito, nós somos irmãos. E se você quiser chamar ele: meu irmão, tudo bem. Mas que a sua consciência saiba que na carne não, a não ser que ele seja seu irmão biológico. Mas você é espírito, você é irmão dele no espírito. E o pai de ambos é Elohim, é o criador de todas as coisas. Tá bom? Porque no evangelho eterno não tem espaço para pastor, bispo, padres ou dons. Porque o evangelho eterno é Deus em nós.
e Deus estando em nós não precisa nada disso, tá bom? Então não esqueça, contribua com esse canal, dando joinha, se inscrevendo, compartilhando e vamos em frente, falando da palavra, que o entendimento que acreditamos que Deus tem nos dado a cada dia. Que o nosso entendimento tem vindo de muita leitura, de muita consulta nos escritos bíblicos, nada fora da Bíblia. E que espero que, se você tiver dúvida, pode colocar no comentário, olha, eu tenho dúvida sobre isso, sobre aquilo, e se eu tiver condições, vamos passar o nosso entendimento. Se dedique a entender o Evangelho eterno. Porque você entendendo o Evangelho eterno, nem que seja 0,001%, você entende todos os 66 livros da Bíblia, você consegue entender. Você entendeu Apocalipse capítulo 1, versículo 10, que o que significou aquele dia do Senhor, você entenderá todo esse escrito, tudo que está aqui. Não vai ter mais segredo. Por quê? Porque tudo que está aqui se cumpriu. Se realizou. Tá bom? Então eu vou deixar com você essa mensagem. E olha a águia olhando aí. Até a próxima. Tchau, tchau.